Carta ao Ministério e à Irmandade da Congregação Cristã no Brasil. Caros irmãos, a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu, irmão Aires Fábio Santos Benigno, venho por meio desta, anunciar a minha renúncia ao Ministério de Cooperador de Jovens e Menores da Congregação Cristã no Brasil no povoado de Guaribas, Boninaldo BA, Central Ceabra, e apresentar as razões que me levaram a esta decisão. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os irmãos pelo amor, carinho e convívio que tivemos com todos os irmãos. Também, primeiramente, gostaria de deixar bem claro que não estou deixando o cargo e me desligando da instituição por nenhum dos motivos que citarei abaixo. Item algum pecado erroneamente denominado pela instituição como pecado de morte. Exemplos: adultério, fornicação e homicídio dependendo do caso, etc. Item problema no casamento ou dívidas. Item problemas de convivência ou divergências com a irmandade ou ministério. Item querer algum outro cargo ministerial. Item ou alguma insatisfação. Também quero deixar claro que não estou apostatando da fé, caindo da graça ou indo para o mundo, muito pelo contrário, o meu amor e o meu desejo de conhecer e servir a Cristo só aumenta a cada dia mais. Os motivos que me fizeram renunciar ao ministério referem-se a algumas questões às quais não posso mais concordar e que tentarei resumir no decorrer desta carta. Confesso que não foi uma decisão fácil, foi lenta e difícil, mas foi uma decisão lúcida, definitiva e muito bem fundamentada. Nasci e fui criado dentro da CCB desde a minha infância, fui músico desde aproximadamente os meus 12 anos e com 20 anos fui apresentado para cooperador de jovens e menores na qual permaneci nesse ministério por 1 ano e 2 meses. Como vi que não poderia estar à frente da mocidade sem ter nenhum conhecimento das Sagradas Escrituras, comecei a fazer a minha leitura bíblica e aos poucos o Senhor foi aumentando meu interesse, amor e desejo pelas Sagradas Escrituras e lá o Senhor me despertou. Tirando dos meus olhos as escamas da ignorância que obscurecia o meu entendimento por tantos anos, dou graças a Deus por ter me libertado, me fazendo enxergar nas Escrituras Sagradas o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho esse na qual nunca havia sido apresentado para mim antes. O que me motivou a tomar essa decisão foi apenas um motivo, o amor pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. De alguns meses para cá, o Espírito Santo tem me despertado para ler as Escrituras com mais dedicação. Através dessa jornada fui surpreendido, pois descobri que muitas coisas que são ensinadas nas pregações, nos cultos ou fora dele, ensinamentos vindos do brás e cultura oral da igreja estão totalmente erradas perante as Escrituras. Confesso que jamais imaginei passar por essa experiência, mas agradeço a Deus, que começou em mim uma grande obra de libertação e conversão. Além de quebrar todo o meu legalismo, o excesso de religiosidade, o exclusivismo e até o preconceito que fui ensinado a seguir. A Bíblia nos fala que sofremos pela falta do conhecimento e hoje eu entendo, não é só o pecado que aprisiona as pessoas, a religiosidade também é uma prisão que embaça os nossos olhos espirituais, nos impedindo de enxergar a verdade. Me batizei com 15 anos, sem nenhum entendimento do que seria verdadeiramente ser chamado por Deus. Confesso que batizei sem crer verdadeiramente no Senhor Jesus, sem conhecer de fato quem Cristo é, e o que Ele fez por mim, que a sua obra consumada na cruz foi o suficiente para perdoar todos os meus pecados e me poupar da condenação eterna. O motivo que me levou a batizar foi porque eu acreditava que o simples ato de me batizar faria com que eu estivesse com o meu passaporte garantido para o céu e que dali em diante bastava ser firme e fiel até o fim, que eu herdaria a coroa da vida eterna. E também por medo, onde fui ensinado desde pequeno que se eu passasse dos 12 anos e morresse sem me batizar eu não poderia ser salvo, me batizei porque senti meu coração bater forte, achando que aquele era o verdadeiro chamado de Deus. Assim como é ensinado no hino 369 que diz, sentes bater em teu coração? Esse é o chamado do Senhor, porém eu te pergunto. Quem não sente medo e o coração acelera quando o ancião que está presidindo o batismo fala que, se você não vir hoje, Deus pode não te querer mais, ou, no cemitério tem pessoas velhas, mas também tem pessoas novas, amanhã pode ser tarde demais, e diversas outras frases que apenas colocam medo e desespero, ao invés de amor pelo Senhor Jesus Cristo e pelo ato de amor que Ele teve por nós, entregando a si mesmo, morrendo em nosso lugar, pagando nossas dívidas sem merecermos.
Olho para trás e reconheço que servi mais às regras e doutrinas de uma denominação do que servia a Deus verdadeiramente. Todo o meu entendimento foi distorcido a respeito do que é graça, do que é palavra de Deus, do que é obra de Deus, do que é servir a Deus, trabalhar para Deus e tantos outros enganos. Foram 20 anos da minha vida acreditando que a graça de Deus era a CCB, que palavra de Deus não era a Bíblia e sim as exortações dos púlpitos, que trabalhar na obra era fazer coisas para a igreja, que servir a Deus era visitar, congregar, tocar, que meus irmãos na fé são as pessoas da minha igreja, que salvação é através do batismo na minha igreja, que evangelizar é falar bem da minha igreja e tantas outras heresias que foram criadas e replicadas de geração em geração. E quando alguém decide se desligar desse sistema porque entendeu que isso não é evangelho, as heresias continuam, mentindo e afirmando que esses estão apostatando da fé, que estamos sendo tirados por Deus, que irão atrás de um evangelho adocicado e libertino. Sem falar das acusações dos famosos pecados de morte que já causaram prejuízos irreparáveis na vida de muitas pessoas. As heresias são diabólicas, elas são mentiras sobre a palavra de Deus e a Bíblia diz que há um propósito para que elas existam, é para que os sinceros se manifestem. 1 Coríntios 11, 19. Desse modo entende-se que elas devem ser combatidas, mas nós da CCB não combatemos essas heresias, nós acreditamos nelas, alimentamos e replicamos aos nossos filhos, netos e aos testemunhados. Mas elas nascem da maior deficiência da CCB, que é a falta do ensino bíblico. Durante o período em que comecei a ler as Sagradas Escrituras com mais dedicação, às vezes eu ia explicar algumas coisas sobre a Bíblia para as pessoas da CCB, porém alguns não davam ouvidos porque achavam que eu estava falando mal da igreja, mas eu estava apenas mostrando o que a Bíblia diz. Várias outras vezes eu ouvi algumas pessoas falarem que quem lia muito a Bíblia acabava ficando louco, ou que havia algumas pessoas que estudavam a Bíblia e acabava saindo da CCB. Eles falavam isso como se o erro estivesse na Bíblia e nunca na CCB, como se Deus houvesse deixado um livro no qual nós não devemos estudá-lo. Não se pode achar normal que pessoas e famílias estejam saindo da CCB após terem tido contato com o Evangelho, com as Sagradas Escrituras. Isso não pode simplesmente ser interpretado como apostasia, merece uma reflexão, um olhar espiritual para entender o mover do Espírito Santo nesse tempo, senão, blasfemaremos sobre coisas que não conhecemos de fato. Vejo a igreja como um lugar de aprendizado, visto a impossibilidade física ou intelectual que algumas pessoas possuem de ler e compreender as Escrituras Sagradas. Esse deveria ser o papel da igreja. As pregações na CCB são pautadas em profecias e promessas de vitória, de cura, de ministério, de virada de cativeiro, libertação, de gigantes caindo, de portas que se abrem e isso só aumenta o ego de quem ouve e coloca o homem no centro sempre o exaltando. E sobre isso o Senhor me despertou com grande temor, pois o Evangelho não é sobre nós, é sobre Cristo. Qualquer um que for tocado pela compreensão do Evangelho jamais conseguirá se alimentar dessas promessas, pois elas são para essa vida terrena, que valor nenhum tem, mas o Evangelho é para a vida eterna, só ele pode nos alimentar e nos enriquecer do conhecimento que nos salvará. Agora irei pautar alguns dos erros que são ensinados dentro da CCB. Estes erros se dividem em 3 grupos diferentes. Primeiro grupo, coisas ensinadas ou praticadas que não têm base bíblica, contrariando assim o primeiro ponto de doutrina da igreja, contra a capa do inário. Segundo grupo, aqui o caso é um pouco mais grave, pois são os erros advindos de um entendimento descontextualizado das Escrituras, distorcendo assim o seu real propósito. E o terceiro e mais perigoso grupo, já que esses erros consistem em flagrantes contradições bíblicas, ou seja, praticamos ou pensamos coisas que é oposto ensinado nas Sagradas Escrituras. Seguem alguns exemplos de doutrinas equivocadas. Grupo 1. Item só é válido o batismo realizado segundo a liturgia estipulada pela CCB, mesmo que na Bíblia não conste essa liturgia. Grupo 1. Item devemos buscar a palavra para comprar, vender, fazer negócios, casar-se, mudar de localidade, aceitar emprego etc. Grupo 1. Grupo 2. Item a palavra de Deus é o que sai da boca do pregador nos cultos. Grupo 2. Item trabalhar na obra de Deus é fazer alguma coisa em prol da instituição, ou seja, construir, doar dinheiro, atrair novos membros, limpar, entre outros trabalhos.
No caso do ministério, esse trabalho consiste em executar as funções relativas ao cargo dentro da instituição. Grupo 2. Grupo 3. Item: a graça de Deus é uma instituição religiosa. Para ter a graça, a instituição precisa atender alguns requisitos que o ministério mais antigo estipulou em uma das suas últimas reuniões, pois, anteriormente a graça de Deus era somente a CCB. Grupo 3. Item: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém, assim como está escrito no ponto de doutrina número 1 da contracapa do inário, que foi alterado juntamente com a mudança do inário número 4 para o número 5, onde estava escrito: aceitamo-la como infalível palavra de Deus, e foi alterado para aceitamo-la como contendo a infalível palavra de Deus, na qual pouquíssimos membros perceberam essa alteração gravíssima. Grupo 3. Item: não devemos criticar ou analisar a palavra pregada no púlpito, pois essa é revelada pelo Espírito Santo e, portanto, criticar pode incorrer em blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado imperdoável. Grupo 3. Item: o batismo tem o poder de perdoar os nossos pecados. Sendo assim, quando nos batizamos, todos os pecados ficam na água e a partir desse momento não podemos mais pecar, claro que nesse caso, apenas os pecados de morte que são considerados. Grupo 3. Item: de modo geral, não devemos estudar as Escrituras. E em especial no caso do ministério, esse estudo também é desnecessário, pois entende-se que a palavra de Deus é o que sai da boca de quem prega. Por esse motivo, o pregador precisa apenas se dedicar na busca de uma maior comunhão para que possa ser revelado pão quentinho em vez de um pão frio trazido pelo estudo. Grupo 3. Item: a salvação é por meio das obras. Como é dito costumeiramente nos testemunhos, precisamos de ser firmes e fiéis até o fim para alcançar a coroa de vida eterna, ou seja, se não forem as nossas obras de justiça, não alcançaremos a salvação. Grupo 3. Fora essas doutrinas crenças mencionadas, poderia citar muitas outras também. Apesar de entender que isso pode variar conforme a região. Pois, como não temos na instituição um sistema de ensino, cada igreja pode se apegar a detalhes diferentes de acordo com a cabeça de quem atende a região. Entendendo que o Espírito Santo me despertou e me fez compreender o quanto todas essas crenças doutrinas estavam e estão erradas, tornando impossível me manter do jeito que estava. Além disso, pelo amor de Cristo Jesus que tenho por vós, não posso me calar e ser conivente com o falso ensino, visto que, em Cristo só existe amor na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. João 17, 17 e 20. Buscando ajudá-los a entender com mais detalhes os erros identificados, trago aqui algumas doutrinas e referências bíblicas que comprovam que o ensino a qual fui submetido desde criança é inconsistente com a verdade de Deus, expressa em sua palavra que está registrada nas Escrituras. Seguem abaixo algumas doutrinas básicas de uma igreja cristã. Item: a salvação é exclusivamente pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não existe nenhum outro meio de salvação. Efésios 2, 5, 6, Romanos 11, 6, João 3, 15, Atos 4, 12, Atos 16, 31, e muitas outras referências. Item: as obras não têm poder para salvar, elas são apenas o sinal de que alguém foi salvo e convertido pela fé. Além disso, as boas obras não dependem de nós, é Deus através do Espírito Santo que nos faz andar nelas. Tiago 2, 18, Mateus 7, 16, Lucas 6, 44, Efésios 2, 8 ou 10, João 16, 13 e muitas outras referências. Item: a obra de Deus é o sacrifício de Cristo na cruz e não uma instituição religiosa. João 6, 29, Romanos 14, 20. Item: a graça de Deus não é uma instituição. A graça é o favor que Cristo nos fez na cruz quando éramos inimigos de Deus por natureza. Logo, graça é favor imerecido. Efésios 2, 5, 6, João 3, 15. Item: devemos examinar as Escrituras, estudar a fundo, e nos dedicar no conhecimento das coisas de Deus que nos foram reveladas nas Sagradas Letras. Oséias 4, 6, 2 Timóteo 3, 15, 16,
Atos 17, 11, João 5, 39. Item Palavra de Deus são as Escrituras Sagradas, não algo que sai da boca de um pregador, da tribuna ou não. No Novo Testamento, sempre que os apóstolos usavam o termo Palavra de Deus, eles se referiam ou ao Velho Testamento, escrito, ou ao Evangelho, que hoje está escrito. Portanto, não há novas revelações concernentes ao reino de Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21, Mateus 15, 6, João 3, 34, João 8, 47, Apocalipse 1, 1, 3, João 10, 35, e muitas outras referências. Item toda exortação, profecia, sonho ou outra coisa, supostamente vinda de Deus, seja no púlpito ou não, tem que ser analisada e julgada, segundo a palavra de Deus, por quem ouve. Atos 17, 11, 1 Coríntios 14, 29, Jeremias 23, 16, 18, 2 Pedro 1, 17 e 19. Item não devemos nos apegar em sonhos, revelações, profecias fora das Escrituras, sinais e maravilhas, pois Deus deu a operação do erro para todos aqueles que não têm seu coração firmado em Cristo e na doutrina dos profetas e apóstolos, creiam na mentira e sejam condenados. Visto que, esses amam mais o conforto vindo da mentira do que a palavra de Deus, Escritura Sagrada, Efésios 2, 19 20, 2 Pedro 1, 17 e 19, Jeremias 23, 25 e 28, Jeremias 23, 16 e 18, Ezequiel 14, 3 e 5, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 12, Deuteronômio 13, 1 e 5. Poderia escrever mais, entretanto, para que a carta não fique muito longa, destaquei apenas alguns pontos básicos que deveriam ser ensinados e praticados em uma igreja cristã, com a esperança de que por meio dessas palavras o Espírito Santo opere na mente e no coração daquele que lê. É importante destacar outra coisa, devido à falta de base bíblica tanto da Irmandade quanto do ministério, a igreja sofre, uma vez que, ela está edificada em outro fundamento e não na palavra de Deus. Assim como saiu no tópico de ensinamento número 46 de 1971, onde foi proibido aos membros o estudo da palavra de Deus. Consequentemente, uma grande quantidade de heresias, problemas em meio à Irmandade e equívocos doutrinários emergem sem que ninguém se dê conta, visto que, não conhecem o manual que traz os alertas, Bíblia Sagrada. A despeito da minha esperança por uma mudança em direção aos ensinos bíblicos, tenho notado que a igreja está ficando cada vez mais distante da verdade da palavra de Deus. Podemos ver isso claramente com a denominada disciplina da congregação cristã, que é muito similar à santa tradição católica. Essa dita disciplina visa impor à Irmandade regras doutrinas de comportamento puramente humana, sem nenhum amparo bíblico. Pode-se ver isso claramente no caso da barba, por exemplo, e outros usos e costumes, que foi tomado como um cavalo de batalha pelos mais antigos, ao ponto de que, se alguém do ministério resolver usar barba, isso já é causa da perda das suas funções ministeriais. E isso e alguns outros usos e costumes que são apenas doutrinas que são preceitos de homens. Leia Marcos 7, 7 e 13. Eu poderia citar muitos outros motivos, mas estes são os principais que me fizeram deixar a CCB. Sendo o principal deles a falta do Evangelho dentro da instituição. Visto que vários membros não sabem o que significa Evangelho, graça, obra de Deus, justificação pela fé, etc. Digo isso porque perguntei a vários, e infelizmente não souberam responder. Não venho aqui querer ser uma influência para as pessoas, afinal eu e minha esposa não fomos convencidos ou influenciados para tomar essa decisão, só deixo um conselho mediante a palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos dias, por isso, busquem o conhecimento, a revelação e todas as respostas dentro da palavra de Deus, orando para que haja compreensão. Usem a tecnologia a vosso favor, pesquisem sobre o que é graça, heresias, seitas, religiosidade e tudo o que tiverem dúvidas. Não vivam as regras de uma denominação, vivam como Cristo viveu, pois Ele é o único modelo que precisamos copiar, Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. A Bíblia é a verdade de Cristo e ela jamais será a letra que mata, ela é a verdade que liberta. Deus jamais deixaria para nós um livro revelado que não pudesse ser lido. Finalizo esta carta agradecendo mais uma vez a toda a Irmandade e ao Ministério que sempre me trataram com amor e respeito durante esses 21 anos.
Sei que muitos amigos e familiares vão afastar-se de nós, inclusive acredito que será aconselhado a não ter convivência conosco, porém eu entendo, um dia também pensei dessa forma a respeito dos que deixaram a CCB, porém aos amigos e familiares espero que nos entenda e que o nosso convívio não mude. Aos demais, quando desejarem nos visitar, as portas da nossa casa estarão sempre abertas para falarmos das coisas desse Deus Todo-Poderoso. Qualquer dúvida a respeito do que foi tratado nesta carta estou à disposição para conversarmos e esclarecermos. Que Deus abençoe a todos. Eres Fábio Santos Benigno, Gisele Mirelle Caetano Souza Benigno. Eres Fábio Santos Benigno e Gisele Mirelle Caetano Souza Benigno. 29 de outubro de 2023.